Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Carreira de Sucesso. Que alegria, que gratidão poder estarmos juntos para conversarmos sobre o ambiente profissional, sobre os desafios do mundo profissional. Só te lembrando que nós temos um slogan que é a base, a sustentação do nosso programa. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Amém, querido ouvinte? Hoje eu estou muito feliz e muito grata, porque o meu convidado é muito ilustre. Ele é presidente da BRH Goiás. Então, uma pessoa muito ilustre, não só pelo título de presidente, mas pela pessoa dele, pelo talento dele, pela generosidade, pela maneira como ele conduz todo esse processo de gestão. Eu acho que a BRH foi muito feliz na eleição desse brilhante profissional. Estou me referindo ao professor, carinhosamente chamado por mim, professor Milton Marinho. Além de ser presidente da BRH, ele também é diretor da Avance Desenvolvimento Organizacional, professor, como eu já disse, escritor e pesquisador. Vai até me contar o que você anda pesquisando. Muito bem-vindo, meu querido. Minha querida, poxa vida, mais uma vez aqui diante de ti, diante dos teus cuidados e da reflexão importante para o empresariado goiano, para o profissional que também nos escuta e sempre guiados pelas mãos de Deus. Amém, querido, isso mesmo. Então, me diga uma coisa, como reter os talentos na empresa? Eu acho que é uma pergunta, um questionamento, eu diria até que chega a ser uma dor, tanto do pequenininho empresário, do médio e do grande. Como que eu faço para reter? Fulano chegou aqui, não sabia nada, a gente investiu, treinou, aí quando o cara ficou bom, começando a dar os resultados, bateu asa. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já ouvi tanto esse questionamento, olha, eu não sei mais, eu acho que eu faço tudo para esse pessoal. Talvez aí seja o grande problema, né? Faz tudo, né? Então, como que faz? Sabendo que um dos maiores patrimônios da empresa, que a torna mais competitiva, é justamente a atração e o acúmulo de talentos. O que faz ser uma empresa mais competitiva é exatamente esse acúmulo de talentos. Por isso que é uma dor tão grande e muitas vezes chega a ser até uma frustração para o empresário. Como eu faço? Como é que você vê esse universo? A gente trabalha hoje, Sidmar, muito favoravelmente guiados por esse cuidado de, antes de entender como reter talentos, é identificar os talentos. Acho que o primeiro passo fundamental... Primeiro pilar, então, é isso. Que as empresas, no geral, precisam buscar, reconhecer, e também o profissional, porque acho que é sempre uma via de mão dupla. Lei da vida, né? Lei da vida. A gente conseguiu olhar para os dois prismas dessa conversa. Primeiro, fazer o colaborador entender o que o faz dentro de uma empresa detentor de muito conhecimento técnico e também comportamento de qualidade, que são sempre as duas primárias garantias para a gente poder encontrar esse elemento chamado talento. Mas não começa primeiro em atrair, para depois eu identificar? Mas aí vai para a segunda parte do meu prisma lá de conversa contigo e para o nosso ouvinte aqui. Quando o empresário deseja atrair, ele já tem que ter bem identificado o que ele deseja, né? E tanto quanto isso, que repertórios e que elementos ele vai oferecer para o profissional. Então, enquanto eu aqui, colaborador, profissional, trabalho as minhas competências comportamentais e técnicas, a empresa também faz um trabalho de entender o que faz o profissional vir retido, permanecido e que não queira sair. Tem um jogo aí, tem uma versatilidade bem importante, ambiente organizacional. Mas às vezes o empresário até sabe o talento que ele precisa. Qual é o talento que ele quer que compõe o time dele. O que eu vejo que eles ficam meio perdidos é como reter. O que eu ofereço? O que vem de contrapartida? A gente já sabe que não é só salário que segura um bom profissional, que segura um talento da empresa. Tem uma lei de ouro aí, são as novas leis de ouro da contemporaneidade, você me conhece bem, né? A gente gosta muito de modernidade sem modismos, né? Tem medo dos modismos e o seu cuidado, sua responsabilidade em conduzir diálogos como esse não permitiriam que a gente fizesse tentativas ousadas, né? A ciência, você conhece aí meu trabalho como pesquisador, que a gente tem visto hoje. Tem 6 elementos que favorecem com muita qualidade esse caminho de retenção. Primeiro, ambiente agradável. Ao pensar sobre o clima organizacional. Me descreve um pouquinho mais detalhadamente para o meu ouvinte
O que seria um ambiente agradável na sua concepção? Porque é uma fala muito bonita. Um ambiente agradável. Tá bom, mas e aí? O que quer dizer isso? Para mim, meu ambiente é agradável. Tem cafezinho, tem pão com manteiga no café da manhã, o banheiro é arrumadinho, então o ambiente está agradável. Mas se o cafezinho for só para a gente tomar e da boca a gente não puder pronunciar nada, né? Esse ambiente não é autônomo, né, Sidmar? E que a gente possa, então vai mais do que um cafezinho? Eu acho que o conforto físico, o conforto ambiental, o conforto psicológico começa a marcar esse olhar para o clima. Uma atmosfera de autonomia, na verdade. Você, por que a gente gosta tanto de ver? Inclusive, ouvinte, eu estou até querendo brigar com a Sidmar, que ela está me chamando só às vezes, viu? Eu já gostaria de estar sempre aqui com ela. Dicas de passagem. E aí, quando você nos recebe, você não era obrigada a nos receber e nos acolher tão favoravelmente bem, com a simpatia que tem e traz. Esse ponto ele é muito importante. E, além disso, você não pede que Milton diga o que você deseja. Sim. Mas você convida Milton para um diálogo autônomo, onde a gente está batendo bola e querendo chegar a um resultado de qualidade para o ouvinte. Isso é autonomia. Clima de responsabilidade. Sabe o que é uma coisa que eu gosto muito de dizer? Trata o adulto como adulto. Isso. A gente tem mania de infantilizar os processos ou, às vezes, massacrar o pedido. Trata o adulto como adulto. Como adulto. Né? Mesmo que o comportamento dele seja infantil, o trate como adulto. Poxa vida, faça a sua parte, né? Então, esse olhar para o clima é muito importante. Então, seria esse ambiente de clima é isso. Não só as instalações, mas o aconchego do lugar, né? A presença da pessoa. É aquele passar pela sala, pelos departamentos e enxergar não só que as pessoas estão trabalhando. E já que nós estamos falando de empresa e pessoa, um segundo ponto daquelas 6 marcas fundamentais aqui da nossa conversa, de Maré, alinhamento de propósito. E eu já vivi situações, eu estou certo que quem nos escuta também, que a gente precisou demitir profissional muito competente, mas que não tinha uma aderência. Sabe aquele casamento entre o que a empresa deseja e o que o famoso, não dava liga. Não dá liga. Então, hoje o que a gente tem feito muito? A análise desde antes da contratação, o fit cultural, o casamento entre os meus valores e os teus. Porque quando você me liga, eu venho. E tem feito isso muito pouco, viu, Vitor? Porque nós temos um alinhamento de parceria, de verdade, de valores, de descontração e de atenção ao ouvinte. Então, o que eu quero dizer? Esse alinhamento também é importante. E pode ser uma verificação prévia. Certo. Porque descobrir que não há aderência depois que o profissional lá já não mais se apresenta, talvez seja também uma dificuldade. Já é um pouquinho mais caro, né? Um prejuízo, um dano tanto financeiro quanto emocional para as partes. Porque o empresário contrata um colaborador, e eu ouço muito, gente, contratei um cara muito bom. É quase igual um técnico, né? Porque é isso que ele faz. Olha, eu contratei um cara muito bom e chega e fala, os caras fez isso, aquilo, vem ter um know-how, trabalhou tanto tempo. Então, o cara chega e está lá com a bola toda. E, de repente, no decorrer do processo, você vê que o cara é bom, mas não deu liga com a cultura da minha empresa. Não é verdade? Isso acontece. Então, acaba sendo uma coisa frustrante, né? Mas falando desses 6 valores, você falou o primeiro, então, descontração, o ambiente, o clima. O segundo, voltado para esse olhar sobre propósitos pessoais e organizacionais. O terceiro ponto fundamental, uma das coisas que a vida vem nos ensinando muito, os ganhos para além do ganho financeiro direto. É curioso, Sidmar, nós temos hoje as novas gerações, e a gente não pode desprezá-las e nem pejorativamente maltratá-las, principalmente entendê-las. As novas gerações que têm vindo, elas têm jogado um jogo com o trabalho de algum modo diferente. Eu sou de um tempo, nem vou denunciar que tempo é esse, eu sou de um tempo onde a gente... também, com certeza. Eu sou de um tempo onde a gente... Nós somos desse tempo. O valor tinha um valor instrumental, o trabalho tinha um valor instrumental. Trabalhava para poder atingir a dignidade, né? Trabalho não tinha esse princípio de dignidade. Hoje o trabalho tem muito mais um olhar voltado para o meio para atingir os meus objetivos, que já podem não ser mais o trabalho. Se o empresário entende isso, se o colaborador entende isso, talvez a gente comece a jogar um jogo de desenvolvimento pessoal e profissional. O que a gente tem escutado muito? Ambiente de descompressão, horário flexível, nem quero que faça parecer que são regras de ouro que fez e deu certo. Mas é um recado que as novas gerações têm nos concedido. E nós não somos loucos de ignorar. Nós temos que respeitar. Eu sou da ciência, né? Então, assim, essa é uma realidade para o mercado. Temos que estar atento a isso, né? Mas, professor Milton, me diga uma coisa. Por que atrair, reter e formar talentos é tão importante para as empresas? Sobretudo porque
quando a gente deseja um profissional talentoso, e talvez equivale uma provocação super respeitosa com o nosso ouvinte, o bom profissional é do mercado, né? Eu sou dos que tem esse olhar. Assim, o bom profissional ele é mercadológico. Trazer gente boa, reter profissional de qualidade e fazer com que ele se sinta vencido e convencido nesse lugar, e é um lugar que ele deseja ficar, prosperar e crescer, ganho às partes, né? É algo que é tão bonito de falar, mas tão difícil de operacionalizar, essa mútua responsabilidade, onde a gente encontra quem faz pelo que faz, a vontade de permanecer e a empresa beneficiária. Porque a gente sabe a dor do empresário, você que convive com tantos, né, Sidmar? Investe, você falou muito bem, treina, capacita. Investe, não só financeiramente, emocionalmente também. Emocional tempo, também. Né? Ele cria uma expectativa. Por isso que para ele é uma dor. Porque ele às vezes não fala não só pelo dinheiro que ele gastou, pelos cursos, faculdade que ele pagou, mas pela expectativa que ele depositou naquela contratação. Expectativa afetiva e efetiva, né? Exatamente, Aqueles com os quais a gente gosta, valoriza e considera, poxa vida, a gente valoriza demais que eles estejam, permaneçam, pelo bem que nos fazem e pelos resultados que eles podem trazer ao negócio. Até quanto por cento você acha que o fator salarial contribui na retenção desse talento? É curioso, né? Eu trabalho com remuneração, a minha vida é ligada à remuneração, a gente atua nacionalmente com planos de cargos, salários, e eu preciso dizer que salário não motiva ninguém. Salário é fonte de satisfação, de saciedade, de presença, mas nem sempre o presente é o mais produtivo. Né? A motivação é quando a gente toca no indivíduo. É por isso que hoje a gente tem conversado muito, que seria uma quarta lei para o nosso ouvinte, além dos equilíbrios de vida pessoal e profissional, o desenvolvimento pessoal e profissional. Fazer com que a pessoa perceba que o trabalho está sendo continuadamente alimentado com curso, formação, projeto. Sabe que tem sido muito convincente nas empresas hoje? Eu me refiro muito às de tecnologia, que atuam muito com esse prisma. Elas sofrem muito com a retenção dos talentos. Tem né? sofrido, muito, né? muito. Convidar as pessoas para liderar projetos. Sabe quando a gente encontra... Eu tenho receio quando a empresa se preocupa em encontrar o profissional que faz. Eu tenho buscado muitos profissionais que surpreendentemente realizam. É diferente, né? Diferente. O que faz contra os que surpreendentemente realizam. Porque às vezes o que realiza, ele nem foi visto como um cabeça do projeto. Mas na execução do processo ele se destacou. Pronto, aí, tá vendo? E aí você coloca ele ali dentro de um projeto sem que seja um líder, também é uma marca das novas gerações. Eu sou de um tempo em que a gente só olhava para cima e encontrava capacidade de ser líder. Você pegava o currículo da pessoa, já liderou tanto tempo, já executou tanto projeto. Hoje você percebe que a gente está falando então da quinta, sem que combinássemos, estamos aqui falando na nossa conversa sobre os 6 elementos. O quinto elemento, repensar a estrutura da empresa o mais que seja possível. Eu sou de um tempo em que as empresas elas eram... Eu tô falando da minha idade aqui o tempo todo, né, Cid? Imagina, então você está super jovem. Eu consideraria assim, ouvinte, as empresas têm uma estrutura muito matricial, né? Diretor, gerente, coordenador. Quinta lei de ouro dessa nossa conversa, pensar novas estruturas organizacionais, carreiras mais híbridas, estruturas mais híbridas, o home office, a pandemia acelerou muito esse movimento, né? Não foi só o mundo que mudou, o jeito de trabalhar mudou. Work is not a place, né? Trabalho não é mais um lugar. Será que as empresas estão querendo o profissional ou a produtividade dele? Muita provocação para essa nossa conversa, né? E qual de fato é mais efetiva para o negócio dele? O profissional ou a produção dele? Então parece que essa reflexão é para todos nós. O quanto que o gestor hoje tem que balançar a cabeça, sabe? Quebrar os paradigmas, sair da caixinha, porque está tudo muito diferente. Por isso que eu gosto muito e aceito todos os seus desafios de reflexão, porque a gente veio para olhar o todo dessa retenção. Não é a gente culpabilizar o colaborador porque não fica, e também não massacrar e não maltratar a empresa que não se moderniza. Eu acho que esses dois movimentos... Mas é mexer. Gente, o que eu estou fazendo para que esse processo acelere na minha mentalidade? Engraçado, não é nem na empresa, mas na minha cabeça. Né? Qual está sendo o movimento meu? E eu acho interessante também, quando a pessoa percebe, eu não tenho toda essa visão, essa estratégia, mas eu posso buscar ajuda. Buscar ajuda, saber que não estou pronto. E sabe o que é a melhor coisa da vida para nos tranquilizar? Ninguém está pronto, né? Mas está pronto a ser transformado. Isso. Esse movimento é nobre, né? Estou aberto, muito nobre. Espaços como os teus aqui, com o empresário goiano, com a sociedade goiana, favorecem muito isso. Por que você acha que os empresários querem contratar talentos prontos? Eu vejo muito isso, que as pessoas já preferem contratar alguém pronto.
E, infelizmente, a boa parte das vezes não ficam esses talentos prontos. É importante falar sobre isso, né? Lembrando que está guardada a 6ª regra de ouro aqui na minha cabeça para a gente falar sobre ela. Vou te cobrar, vou deixar esquecer não. Eu consideraria assim, né? Trazer o profissional pronto para um mundo que já não mais está pronto. Então, eu sou de um tempo, lá vou eu de novo, eu sou de um tempo em que a gente pintava o alvo. Cadê o alvo agora nas empresas? Qual é a meta? O que é a empresa do futuro? Se a gente não se der a esse direito de pensar o nosso negócio, nós não só não vamos encontrar o profissional pronto, nem mesmo a empresa pronta. Talvez, então, a gente precise começar a repensar. E nem vamos encontrar o cliente final. Não é? Nem vamos encontrar o cliente. E para falar sobre a 6ª regra, nós vamos aguentar um pouquinho essa emoção. Já já nós vamos voltar e você vai compartilhar conosco essa 6ª regra e mais algumas coisinhas aí, que o Milton tem muito para nos ensinar. Aguenta aí, querido ouvinte, já voltamos. Querido ouvinte, estamos de volta com o tema Como reter os talentos da minha empresa. E para falar sobre esse assunto, compartilhando aqui conosco a sua vivência, a experiência de uma maneira muito gostosa, muito prazerosa, nós temos aqui o professor Milton Marinho. Ele é presidente da ABRH Goiás. Ele também é diretor da Avante Desenvolvimento Organizacional, professor, escritor, pesquisador e meu convidado ilustre. Hoje é o título mais importante para ele, é esse, convidado aqui do Carreira de Sucesso. Amigo, né? Nós estamos falando aqui sobre os pilares para reter talentos. Então, ele colocou 6 regras básicas, né? E ficou agora a 6ª regra, que eu gostaria que ele compartilhasse conosco quais são. Mas, rapidinho, para quem ligou o rádio agora, dá uma leve pincelada nos 5 primeiros tópicos. A gente gosta muito de considerar, né, Sidmar, que a empresa de gestão profissionalizada, aquela que busca profissionalizar-se, ela vai tocar ali em ambiente agradável, oportunidade de autonomia, desenvolvimento pessoal e profissional, equilíbrios de vida pessoal e profissional, componentes que para a gente hoje são elementos muito importantes. Além do alinhamento de propósito entre o indivíduo e a organização, naquela soma de qualidade, nas crenças da empresa, no que deseja, e o colaborador no que busca para a sua carreira. Esses são 5 elementos iniciais. E o 6º? Há um novo movimento aí das organizações, se é que é tão novo assim, Sidmar, que é fazer a contraprestação. O que eu faço e o que a empresa me dá em troca, encontrar o seu melhor caminho, né? A gente vive num país que tem muitos encargos, tributos, impostos, e o 6º componente fundamental é a remuneração estratégica. Conseguir fazer com que o colaborador perceba o resultado do seu trabalho efetivamente encontrado. Não somente salário fixo. Hoje no Brasil a gente tem várias possibilidades. Comissão, gratificação, bonificação, premiação, participação. Nenhuma dessas ações é um drible. Assim, porque se fosse nós nem estaríamos aqui falando sobre isso. Sim. E a empresa que busca se profissionalizar, então ela encontra um leque, um repertório de possibilidades de pagar, onde a empresa possa, de algum modo, fugir daquela dificuldade maior dos grandes encargos e o colaborador receber pela sua produtividade. Entendi. Eu gosto muito de valorizar o benefício às partes. Entendi, ou seja, achar uma maneira que você fique satisfeito, né, que você possa ter a motivação para continuar na empresa e que também não venha me causar muitas dores nos encargos trabalhistas. Que é o que torna o nosso diálogo tão honroso quanto difícil, né? Encontrar esse caminho. Esse equilíbrio. Um equilíbrio disso. O ganho fixo, o salário fixo no Brasil, se ele é pago e bem pago, você paga uma alta carga de impostos. Que caminhos versáteis, autorizados e possíveis no nós Brasil são fazer. Convincentes. Aí existem vários caminhos. Onde é que entra o papel do líder? Né? E aí eu falo tanto do CEO, até o diretor, o gerente, o coordenador e o encarregado nas grandes organizações. Como fica o papel desse gestor na influência para que esse colaborador talentoso, de entrega, bacana de trabalhar, porque não basta só ser talentoso de entrega, não. Tem que ser uma pessoa bacana de conviver também. Isso pesa muito. Como fica o papel dele para que esse profissional permaneça? Você garantiu essa fala muito boa sobre o que é o indivíduo talentoso, né? Para chegar no líder, então o talentoso está muito ligado aos conhecimentos técnicos, associado aos comportamentos, que é o que gera o que a gente chamou de power skills, né? As competências de impulsionamento.
E aí o líder faz um papel tão fundamental quanto transformador. Porque primeiro ele precisa conseguir enxergar esses talentos. Se dá o direito de olhar para o outro, né? Enxergar o talento. A liderança é a capacidade de influenciar o outro e talvez encontrar no outro capacidades distintivas, destacadas, que ele nem imaginava. Então, o olhar do líder é vigoroso. E além disso, a gente sabe, olha a gente fazendo isso aqui agora à tarde, o tanto que a gente consegue transformar o outro pelo poder da palavra. Um feedback bem dado, Nossa. Um feedback corretivo mesclado com um feedback de reconhecimento. Fantástico. Essa soma é igual a minha convivência contigo aqui, mulher. São portas e abraços que se abrem. Então, o líder, quando ele consegue perceber nas pessoas potenciais, e não só o que faz, você vê a diferença entre desempenho e potencial? Sim. Eu posso olhar para Sidmar como alguém que faz ou como alguém que poderá realizar o que eu nem imaginava. Então, esse olhar é importante. E a fala, sobretudo, é importante. Isso que você diz é tão convincente para mim na liderança, que é bom que o nosso ouvinte saiba. Os estudos mais recentes mostram que a qualidade da liderança é o segundo motivo que mais faz alguém desejar sair de uma empresa. Ele não sai da empresa, ele desliga-se do líder. Desliga-se do líder. Porque a gente tem que pagar as contas, as penas, né? O que está ao nosso alcance na vida, as camisas do Flamengo, depois eu digo a vocês por que eu estou falando isso. Tem 3 operadores aqui que a gente está falando sobre futebol. Não chama briga com o Edinaldo, não, nós precisamos dele. Daqui a pouco ele vai cortar o programa. Então, o papel do líder, né? E aí, se esse líder exerce bem esse papel dessa influência positiva, criando um relacionamento saudável, sem necessariamente ser um amigo daquele bonzinho, né? Esse meu colaborador, com certeza, ele vai ser cobiçado pelo mercado. Não é? Um bom profissional que não tem o olhar do profissional, gestor, e que não tem uma fala contributiva cotidiana de trabalho e evolução, dificilmente ele fica. Então, ele vai ser desejado, cobiçado pelo mercado. E aí ele ouve a proposta, eu sempre percebo que eles sempre escutam as propostas. Eu acho que também tem aquela coisa da vaidade, eu falei, está tudo bem, isso mesmo. Mas ele vai avaliar e vai ponderar. E nesse momento de ponderar, algumas coisas entram em análise. Quais seriam, na sua opinião? Habitualmente, o que toca no indivíduo por dentro, né? Habitualmente, é muito menos salário e muito mais o ambiente. O que eu estou ganhando para além do ganho financeiro direto. A minha consideração, o reconhecimento. Ser escutado, ter espaço de autonomia, né? Sou respeitado, a minha opinião é solicitada. Eu vejo assim, o quanto eles se sentem. Chega e fala, não, o doutor chegou e me perguntou o que eu achava. Ele conta a pergunta com um sorriso. Está dizendo, olha, ele me perguntou, minha opinião era importante. E você, fulano, o que você acha? E se for numa reunião? Se me fez a pergunta no meio de todos. Não, aí é a glória. A vida é a arte do simples, né, Sidmar? Nem precisamos de curso para aprender que dar o espaço para o outro poder dizer, pensar, com você refletir, é uma ação tão simples e tão contributiva, porque ela vai tocar naquele ideal da autonomia. Não é faz o que eu estou mandando. É a partir do que desejamos. Como é que você me recomendaria fazer diferente? Isso. A gente se sente útil, sabe a noção de utilidade? Pertencimento. Pertencimento é a regra de ouro da autonomia, não é? Eu pertenço, faço parte desse time, né? Então, quando eu tenho esse sentimento de pertencimento, um outro departamento não é o meu, cometeu uma falha, o processo ficou travado naquele departamento, eu não digo, olha, é problema deles, gente, o meu eu entreguei. Não, porque o problema pode não ser meu, mas a responsabilidade é nossa. Aí, ó, perfeito. Né? E essa é o grande sentimento, né? Então, eu sou convidado, eu sou cobiçado pelo mercado, mas como eu me sinto, como eu sou valorizada, né? Mas também não podemos ser tão ingênuos e achar que o valor salarial não é uma moeda. Ele é um componente que faz ficar. Sabe como eu gosto de fazer essa separação? A satisfação de um ganho te faz ficar. A motivação de um trabalho te faz fazer diferente. Claro que a satisfação tem todo o apreço, a gente tem conta para pagar. Eu tenho que ter no mínimo aquilo que me deixa tranquilo para trabalhar preenchido. Pronto, mas o que está no jogo do fazer bem feito, curioso, né? Não é nem nunca será o ganho financeiro, mas os ganhos para além do ganho financeiro direto. E isso não tem tributo, né? Não é tributado. Isso não tributo. É caro, mas é de um valor imenso. Atributo, né? Aí é atributo. Atributo da empresa que quer vencer, não é tributo, né? mas é um atributo, né? De quem quer vencer. E vão se fazendo as diferenças. Então, para finalizar aqui, me conta uma coisa. Quais os benefícios de desenvolver talentos na empresa?
quais os benefícios que essa empresa tem de desenvolver os talentos e não de contratar talentos? Primeiro deles, o tema da nossa conversa de hoje, a garantia de uma retenção, né? Então, desenvolvi e mantive o colaborador retido na empresa permanecendo, sendo ele profissional de qualidade, é um ganho, então, de que a cultura se preserva, né? Porque é difícil para a organização trazer e perder colaboradores. Não consolida o ideal da cultura da empresa. Então, esse colaborador mantido, retido, garantido, seguramente favorece a cultura bem estabelecida. E a repercussão das empresas, o nome das empresas, né, no mercado, como é que fica? Como é que o mercado vê isso? Eu presido uma entidade, né, foi o cuidado aí da tua apresentação. A Associação Brasileira de Recursos Humanos, na seccional de Goiás, valoriza muito os selos que fazem essa representatividade. E eu acredito mesmo que a sociedade civil, cada vez mais organizada, ela vai sempre olhar para aquelas empresas que são reconhecidas como empresas que atraem, que retêm, que têm garantias, né, de melhores empresas para se trabalhar, ou empresa saudável para se trabalhar. A entidade que presido hoje, ela busca cada vez mais reconhecer nas empresas quais as goianas empresas que fazem esse papel de qualidade. Os talentos estão de olho nessas empresas? Os talentos estão de olho. O olho deles é bem aberto, é quase como o meu aqui, ó. E se a empresa está vistosa, verdadeiramente, né? Vamos tomar um cuidado, até dizendo para o nosso empresário, a diferença do marketing social, do trabalho, para o efetivo movimento de a empresa fazer qualidade. O profissional de qualidade está em busca de um lugar onde ele possa crescer e se desenvolver. Se ele encontra esse selo, seguramente a porta fica mais aberta. E é interessante que às vezes no processo seletivo vende-se uma coisa, né? E aí o candidato apaixona e quando ele começa a atuar, ele vai percebendo que na realidade não é bem aquilo que foi falado na apresentação. Mais um ato curioso, para não parecer que seja uma fala mágica, né? Mas assim, também para provocar a reflexão do nosso ouvinte, todo ouvinte que está aqui diante de nós, o empresário, o colaborador. Sabe o que a gente tem sugerido às empresas hoje? Aceitar o desafio da vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu sou de um tempo, e a gente valoriza esse tempo, onde o RH é muito atraente na vaga, e aí tudo não passa do dia seguinte. Quando se efetive, aí o colaborador, a gente não pode esquecer que ele vai encontrar a empresa real. Sim. E que tal se a gente apresentar até as nossas vulnerabilidades? Eu gosto muito da empresa que diz, nesse ponto nós somos nota 10. Aqui nesse ponto nós avançar. Porque aí você está convidando alguém para o desafio da transformação e não o desafio do que está pronto. E vamos combinar? Os talentosos vão adorar esse espaço de oportunidade. Porque ele vê nisso a oportunidade. Né? Efervesce, né? Aquece nele tudo que pode ser um talento dele para a empresa e da empresa a ele, poxa vida. Deixa eu ler para você uma afirmação que eu vi, achei interessante, queria ouvir sua opinião. Perguntar onde as pessoas devem trabalhar no futuro pode ser a pergunta errada. Uma pergunta melhor é: o que libera o potencial de uma pessoa, permitindo que seja saudável e produtiva, não importa onde ela trabalha? Poxa, a própria pergunta já faz a empresa mostrar a preocupação que ela tem, né? Enquanto a primeira faz muito mais revelar se você vai conseguir responder que vai ser aqui. Eu, de cara, se você me faz essa pergunta, eu já diria, bom, a depender do que você vai me entregar aqui, senão não, né? O que libera o potencial de uma pessoa para que ela possa entregar, independente de onde ela trabalha? O que libera esse potencial? Porque não importa qual seja a função, eu vou com um potencial, eu vou com uma expectativa, eu vou com um talento. Né? A empresa que faz essa segunda pergunta já se coloca muito próximo daquele olhar que a gente falou agora há pouco, de muito menos a sua entrega, mas muito mais o seu potencial. E percebe que nessa resposta a ação vai ser dependente do colaborador, o ambiente não está pronto. O potencial da empresa e o potencial do colaborador garantem um futuro possível. Na segunda pergunta eu vejo fala de futuro. Na primeira eu vejo apenas se você vai estar conosco, né? Mas ouvindo você me fez pensar, onde é que fica o colaborador nessa história, né? Às vezes o colaborador está numa empresa que também tem potencial. As empresas também não estão prontas. Elas também estão em processo de transformação e mudança e tudo mais. Então ele chega e não consegue enxergar o potencial da empresa, porque ele quer os processos já prontos, ele quer já as coisas já bem alinhadas, a sala, os assistentes e tudo mais, mas ainda não tem.
E o imediatismo dele não faz com que ele veja o potencial e saia da empresa. Como a gente conversou mais cedo, né? As pessoas não estão prontas, mas estão prontas a serem transformadas, e as empresas também. Talvez seja difícil pensar que essa nossa conversa vai ser contributiva para quem já deseja o pronto. Porque eu acho que o que nós estamos querendo falar é exatamente diferente disso, né? Exatamente. A empresa como um talento e o colaborador também, como não é? um talento. Acho que é aqui que a gente encontra esse lugar que tem sido cada vez mais sugestionado na contemporaneidade. Buscar as empresas que estão mudando seus processos. As empresas do passado não podem mais ser como as de agora. O colaborador que chega só esperando pronto, é preciso que ele veja que esse lugar também no futuro ele não vai encontrar. E parece que então nós estamos falando verdadeiro e definitivamente de uma relação de qualidade entre as partes. E quando ele enxerga o potencial na empresa, ele até aceita um salário que não vai atendê-lo plenamente. Apenas no básico. Mas ele está apostando na empresa. Você consegue lembrar de pessoas que ganham muito bem e às vezes não são satisfeitas com o que fazem? E gente que não ganha tão bem assim, mas que é completamente... Acho que é a gente, né? Acho que é nós estamos falando de mim. Acho que aí somos falando nós. De nós. Que mais somos felizes no que fazem, no que fazemos. Né? O jogo final, esse extrato, ele não é bancário. Mas agora, para a gente encerrar a nossa conversa, que está muito, muito rica e agradável, sempre muito prazeroso falar com você, Milton. Me conta uma coisa, gostaria que você desse uma fala para esse líder que nos ouviu atentamente e ficou muito pensativo, muito reflexivo, e às vezes está percebendo que está tudo errado na visão dele, nos processos, na empresa dele. E talvez para esse colaborador também, que sente que não é valorizado, que o talento dele não é reconhecido. Queria que você tivesse duas falas distintas para essas pessoas, fechando sempre com uma palavra de encorajamento, de fé, de entusiasmo, porque esse também é o propósito do Carreira de Sucesso. Sempre trazemos os temas, mas achar que existe sempre uma luz no fim do túnel. Eu gosto sempre de respeitar o que está diante de mim, né? Nessa tarde eu estou diante do carinho da Sidmar, da fala da Rádio Vinha, que tem o seu propósito, e do desejo desse programa. Então, eu sou de levantar algumas bandeiras, e tem uma bandeira que eu gosto muito, que é a bandeira do Espírito Santo. Amém. A bandeira do Espírito Santo, ela fala, trabalha e confia. Trabalha como se tudo dependesse de Deus e confia. O slogan do nosso programa, né? Não faça para o homem, faça para Deus. Nesse movimento, então, confia. Confia que você não está pronto, mas está pronto a ser transformado. Esse desafio, ele é enriquecedor. Se permita. Saiba que não é só ter muito conhecimento se não houver tanto comportamento. E a exata medida contrária também serve. O que a gente quer dizer? Nós não devemos mais buscar um ambiente que esteja pronto, porque aí esse ambiente é dependente de nós. E a gente se sente útil, valorizado, respeitado. E não tem um ambiente pronto. Né? Bom, talvez né? seja para isso até que Deus nos levantou, para você estar naquela empresa ou para você abrir essa empresa e ter aquele talento nas suas mãos. Encontrar no seu trabalho talvez um caminho hoje de montar o seu próprio negócio e aí prestar serviço para as empresas. As carreiras mudaram. Elas têm convidado a gente a repensar. Então que a gente consiga perceber que a força e o suor do nosso trabalho são muito dignificantes, confiando a Deus e confiando as nossas competências e comportamentos nesse caminho. Eu não tenho dúvida. Pergunte para os exitosos como eles chegaram lá. Eles deram e se deram ao direito de se transformar. Para fechar, eu queria ler 2 versículos da palavra que tem muito a ver com o que nós estamos falando. O primeiro, um versículo vai muito para o profissional. Diz o seguinte, está lá em Provérbios 25:13. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Amém. Percebe? Assim, como frescor, ou seja, como um acalento na época da tempestade, assim é o profissional, né? De confiança, não é qualquer um não, tá? O que ele faz? Ele revigora o ânimo do seu gestor. E o frescor não está na tranquilidade, né? Está na intranquilidade. Porque o frescor vem na época da colheita, que é uma época de muito trabalho. Na época de grandes desafios, na época de mudança de governo, né, de tantos questionamentos. Então, eu tenho um colaborador que ele vem com ideias, sugestões, força, que traz para mim, porque a gente acha que só o gestor, o dono da empresa, é que tem que nos falar a palavra de encorajamento. Você não consegue ver que aquele gestor
precisa, às vezes, falar, chefe, vai dar certo. E que a gente emita nós mesmos palavras de encorajamento, né? Então, para nós mesmos, que seja, né? Então, eu não preciso estar necessariamente com o meu copo vazio. Então, nos seus momentos de oração, a minha taça vai ficar sendo cheia pelo Espírito Santo que você falou. E um outro versículo que eu achei tremendo quando nós estudamos esse assunto para falarmos sobre reter talentos. Não sei se você sabe, mas dentro da Bíblia, que é um livro muito, muito abrangente e atual, existe a palavra reter. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Olha o que diz. Mas ponha à prova todas as coisas e retém o que é bom. Olha que legal. Mas põe à prova. O que é essa prova? Atrair, treinar, desenvolver. Faz tudo isso à prova. A cadeia, né? E depois, esse processo todo, né? E depois você faz o quê? Verifica se é bom, retém. Então, reter talento é uma coisa bíblica. Deus nos dá às empresas oportunidades e nos manda pessoas. E o nosso papel como gestor e líder que nós somos, você e eu e quem está nos ouvindo, é trabalhar esses talentos que Deus nos deu. Eu sempre costumo dizer para os meus gestores, quando eles se queixam muito da equipe, de um gestor A ou B, eu falei, você já se perguntou por que esse rapaz veio trabalhar com você? Qual tem sido o aprendizado, a contribuição dele para a sua auto-performance? Não para o seu negócio, mas para a sua pessoa. Não é por acaso. O que torna esse diálogo de trabalho, retenção, sobretudo divino, né? Divino. Abençoado, não é? Amém. Muito bom. Muito obrigada, meu querido. Como é que a gente acha? Como é que o querido ouvinte quer contratar o seu serviço, saber, né? Ouviu você e falou, gente, como é que é trabalhar com ele? Será que é muito caro? Para que nem seja, né? Eu nem desejo que seja uma fala propagandista. Primeiro a gente pode buscar a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, uma entidade autônoma sem fins lucrativos, que dá todo o apoio e orientação às empresas e aos colaboradores do nosso estado. A BRH é uma entidade, tem o seu site, tem os contatos que eu deixo aqui para o nosso ouvinte, especialmente aí nas redes sociais, a BRH_GO, e também a Gestão Avante, a minha empresa, onde a gente caminha Goiás adentro e Brasil afora, com essa intenção de provocar, contributiva, reflexiva e divinalmente, esses movimentos, de fazer empresas e colaboradores repensarem os movimentos que estão diante de nós, www.gestãoavante.com. Temos um time aí que acredita nesses modelos e que tem visto os movimentos das empresas que aceitam transformar. E se não me encontrarem nesses lugares, eu estarei em algum lugar que a Sidmar me convidar. Então já está feito o convite para você voltar aqui. Vamos falar sobre cargos e salários. Poxa vida. Como fazer um planejamento de cargos e salário para a sua equipe. Combinado? Essa é a nossa crença, né? Esse é o nosso trabalho. Eu combinado. Sei, a sua grande expertise. Combinadíssimo. Entre tantas, mas então está marcado, hein? O que eu acredito, com quem eu gosto, onde é que eu assino. Muito bom, fantástico. Querido ouvinte, deixa aqui o meu abraço carinhoso e te aguardo no próximo Carreira de Sucesso. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus. Um grande abraço, obrigada.